Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Ortopcast e hoje novamente uma pessoa ilustre aqui, Vitor, entre a gente. Isso, hoje a gente tem aqui o Dr. Fernando Oliveira, especialistíssimo em ortopedia pediátrica, e ele vai falar um pouquinho melhor da especialização dele e da formação. Te apresenta um pouquinho, Fernando. E aí, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês. Depois de muito tempo deu certo, né? Opa, rapaz, ó, vou falar pra vocês, viu, pessoal? Esse cara aí é da agenda difícil, o cara é mega especialista. A gente fica atrás de gente importante pra trazer com qualidade, dá nisso, os caras não estão aí. Foi sofrido, mas vai valer a pena, né, Fernando? Vai valer a pena, com certeza vai valer a pena. A gente vai bater um papo legal aqui sobre as especialidades aí. Eu sou ortopedista, né, pediátrico, como o Vitor falou, então essa é a minha principal especialidade, é o que eu mais faço no consultório. Eu sou formado pela USP de Ribeirão Preto, né? Eu sou ribeirão pretano. Eu não sabia que tu era de Ribeirão. Eu sou ribeirão pretano. Manda um abraço lá pro pessoal dessa cidade lá, pessoal que tá ouvindo a gente, tem muita gente lá da USP, né? Cara, tem muito ortopedista lá, não tem? É a segunda pessoa que a gente traz da USP Ribeirão, né? A Renata é a cidade com mais médicos do Brasil, né? Geral, por habitante. Então é a cidade com mais médicos por habitante do Brasil. Pelo menos era até uns anos atrás, quando eu tinha visto esse dado. Um mercado meio fechado lá, né? É um mercado fechado, assim, mas assim, eu até teria onde me inserir, depois a gente vai falar mais disso, mas eu teria onde me inserir. Mas é um mercado mais difícil, né, para você sobreviver, assim. Então é um lugar que a formação é diferente. Então as subespecialidades têm uma divisão bastante diferente. Por exemplo, o trauma lá, ele é dividido entre trauma de membro superior e membro inferior. Então, por exemplo, o cara que faz o trauma lá, o que a gente chama de trauma, é trauma de membro inferior. Então, o cara faz joelho e trauma. Então, o cara faz joelho, LCA, menisco, prótese e trauma de membro inferior. Então, o cara opera planalto, tíbia, pilão, Lisfranc, quadril, né? Só que aí, o trauma de mão, um fratura de rádio distal, quem faz é o cara da mão. Entendeu? E aí, a especialidade de pé, lá, por exemplo, o pé que eu fiz, eu não fiz trauma. Então, minha sub não teve trauma. Teve toda a parte degenerativa. Não operou um pilão, né? Nunca. Na residência, nunca. Toda a parte degenerativa de pé eu fiz. Então, a parte de hálux valgo, artrodeses, deformidades. Por causa da divisão dos professores das antigas, que o cara que ficou a parte de pé para o cara que fazia pediátrica, que era o professor Volpon. Ele é a pessoa que mais sabia fazer. Então, ele é o cara que fez a parte de pé, degenerativo. Então, no meu R4, a gente, o ambulatório de hálux valgo, deformidades do pé, degenerativo de pé, Charcot-Marie, pé cavo, pé plano, era com a gente. Então, mas pera aí, Fernando, fiquei um pouquinho confuso agora. A gente falou que ele era especialista em pediátrica e você tá falando de pé. Foi tudo junto? Você fez pediátrica, pé? Como que foi essa organização? Foi tudo junto. Então é um R4 que você faz as duas especialidades, entendeu? Você faz tudo junto, porque é a mesma equipe que trabalha com as mesmas coisas. Porque assim, a formação é a mesma há 30 anos. Entendi, já então, é tradicional. Já. Então o cara, não é que ele pega um cara que fez pediátrica em um lugar, geralmente são os mesmos, cara que já é formado há 30 anos com esse mesmo tipo de formação e faz as duas especialidades meio que uma só, entendeu? Senti que foi meio no começo difícil para a parte de trauma, porque realmente... Você sentiu um pouco de carência disso. Eu senti um pouco de carência, só que eu comecei trabalhando com um cara que era muito bom na parte de trauma e o cara me ensinou muito, eu aprendi muito com ele, eu aprendi... Por exemplo, artroscopia de tornozelo que eu não saí sabendo fazer, aprendi a fazer artroscopia com ele. Puta, mas então, artro de tornozelo também, assim, acho que são poucos lugares, né, hoje em dia ainda, não tá tão difundido. No SUS assim, é muito difícil ter a disponibilidade. Né, então, assim, eu vi, assim, no meu R4, acho que teve 2 artroscopias no ano inteiro. Então, você não tem como eu pegar a mão disso. E aí eu fui aprender na vida depois, auxiliando e entrando o pessoal junto, e foi aí que eu aprendi. Sabe que isso a gente fala bastante nessa série aqui de especialidade, né? Você de residente vira insistente. Ninguém sai 100% formado, ninguém sai sabendo absolutamente tudo. Esse ir atrás, esse correr atrás do conhecimento, do aprendizado da mão é extremamente importante, né? Cara, com certeza. E foi isso que te trouxe pra cá? Pra São Paulo? Minha vida, na verdade, deu uma volta, né? Não, minha vida deu uma volta, na verdade, né? Eu sou de Ribeirão Pretano e minha esposa é de Batatais, que é do lado de Ribeirão. Ela é neuro, os pais são neuro. Neuroclínica? Ela é neuroclínica, neurofisiologista, Ela fez neuromuscular, depois da neuro, e eletromiografia, então ela é neurofisiologista. E os pais dela são neuro em Batatais. Tudo pra você ficar lá. Tudo pra ficar lá. O pai dela é especialista em cefaleia, foi presidente da Sociedade Brasileira Latino-Americana de Cefaleia.
um cara super bom, super influente na região. Eu tive convite até do pessoal do Hospital das Clínicas, lá para continuar lá depois. Daquele jeito, né? Hospital que você ainda não tem você não tinha uma vaga garantida minha, mas você ficando lá ao longo dos anos, isso seria uma coisa natural para acontecer. E só que, assim, a gente não quis pensar como aquela pessoa assim, já que nós somos daqui, a gente tem que ficar aqui. E a gente também não tinha nada concreto ainda, assim, do tipo, onde a gente vai atender depois, em qual consultório a gente vai ficar. E lá o mercado não é dos melhores, no sentido de... A concorrência é grande, né, cara? Concorrência é grande, mas eu tinha muito espaço, assim, modéstia à parte, eu sempre fui um cara bem visto. Então, eu sempre fui um cara que... Até hoje, quem me conheceu na faculdade, quem me conheceu na residência e sabe o que eu faço e precisa de algum ortopedista, vai atrás de mim. Porque a pessoa, às vezes, obviamente, faz 10 anos, 15 anos que não me vê. Mas a pessoa sabe que eu era um bom aluno, que eu era um bom residente. Então, as pessoas, ainda que me veem, não são aquelas pessoas que me veem e fogem, são as pessoas que me procuram. Então, vocês veem muito isso. Tem cara da turma de vocês que vocês... Não. Conheci tal cara, tal, da sua turma. Então, vou com ele. Pode ir, mas tem outro cara aqui. Acontece, cara. Você tem que ser alguém que você tenha alguma... que você já conheça um pouco do passado. Isso é uma coisa que me ajuda muito. Então, voltando a falar. Eu tinha tudo pra ficar em Ribeirão. Tinha até convite pra ficar por lá. Mas, assim, a gente falou assim, não é porque a gente é de Ribeirão que a gente tem que ficar aqui. A gente não sabe se teria outro lugar melhor pra gente ir. E a gente nunca quis morar em São Paulo. Nunca foi nosso objetivo. A gente é do interior, mesmo caipira... E a gente nunca quis vir pra cá. E aí, eu tinha um colega que tinha acabado de ir pra São José dos Campos. E falou, cara, tô precisando de alguém que faça o que você faz. Que seja ortopedista pediátrico, que faça a pé. Você consegue fazer um pouco de fixador externo? Porque a gente fazia fixador externo na pediátrica, tem um monte de deformidade. Aprendi um pouco. Cara, dou conta. Resumindo, tá precisando de um pau pra toda obra. Exato. E aí, aquele cara louco que topa, né? E aí, falei, cara, eu topo, né? Eu te garanto um pouco aqui. E aí, começamos a conversar para ir para São José dos Campos, uma cidade boa, bem localizada, tamanho de Ribeirão, legal. Achamos um lugar legal para mim, não tão bom para minha esposa. Minha esposa conseguiu alguns contatos e ela começou a treinar para fazer uma parte de potencial evocado, enfim, aqui em São Paulo. Um estágio que ela fez por alguns meses, acabou o estágio, ela não conseguiu sair de São Paulo. O chefe dela adorou ela, enfim. Ela é uma pessoa fora da curva, assim mesmo. E aí ela foi ficando por aqui, a gente ficou um ano separados. Eu em São José, ela aqui. Até difícil, que, perto, mas assim... Cara, a gente morava junto, aí casou, começou a morar separado. Foi uma beleza, inverso, né? Uma beleza. E aí, exato. E aí a gente resolveu vir, assim, ficamos, né? Ou ela vai ou eu venho, e eu resolvi vir. E aí eu vim primeiro meio período, e aí depois começou a dar certo, né? Porque... Eu entrei muito aqui, o que me abriu muito as portas de São Paulo foi a ortopedia pediátrica, né? A ortopedia pediátrica é uma área mais carente, não tem jeito. Impressionante como é carente em qualquer lugar, né? Inclusive em São Paulo. Pensa que aqui é um local que é absurdamente repleto e cheio de especialistas, mas mesmo assim ainda falta. Porque falta gente boa. Em todo lugar falta gente boa, em qualquer Cara, e se você parar pra pensar, cara, a gente dá plantão aí em vários hospitais aqui em São Paulo, a quantidade que chega de crianças, eu falo de trauma, né, de criança é absurdo, cara. Hoje em dia, sei lá, qualquer coisa, as crianças estão se quebrando toda, e o que acontece em muitos locais é que um cara generalista que vai resolver. Mas quando você tem um ortopedista pediatra que conhece melhor a situação, as características daquele tipo de fratura e tal, tenho certeza que o resultado é muito melhor. O que acontece é que as pessoas negligenciam muito a ortopedia pediátrica, né? Então, assim, tem aquela ideia de que o que você fizer vai ficar bom. E, na verdade, o problema é que o cara que não é especialista não vai ver o paciente 5, 10 anos depois que deu a complicação. Então, ele não vê. Ele só vê os que ficam bons. Então, a ideia de que todas as fraturas remodelam, a ideia de que, do jeito que ficar, uma supra ficou... E, na verdade, não é bem assim, né? Então, a gente está acostumado a ver complicações. Então, no fundo, você vê esse diferencial da pessoa que é ortopedista pediátrico. E tem mais uma coisa que tem mudado nos últimos anos, né? Antigamente, na época dos nossos pais, quanto adulto a gente não conhece, já não atendeu, que a pessoa fala assim, eu tenho essa deformidade aqui no braço, é porque eu quebrei quando era criança. E o cara ninguém fala assim, é raro o cara que fala assim, o médico errou. Eu quebrei e ficou torto. Se aceitava muita coisa. Aceitava. Hoje em dia se aceita cada vez menos, então ninguém quer que o filho fique com uma deformidade, por menor que seja, e às vezes mesmo que ela seja transitória. Então às vezes fica uma deformidade, você fala assim, olha, se você tiver um pouco de paciência, daqui 1 a 2 anos,
vai estar retinho de novo o braço. Às vezes o cara vai aguentar a mãe ou o pai ali. O cara às vezes não consegue, às vezes a pessoa fala, doutor, eu não quero passar essa dúvida. E tá tudo bem o cara não ter essa tranquilidade, né? Então isso é uma coisa que cada vez menos a gente tolera de deformidade, cada vez a gente tolera menos até de tempo de imobilização. Então, isso é uma coisa, por exemplo, bem perceptível eu mesmo. Trato muita fratura. As crianças não têm mais paciência. A criança não consegue mais ir no banheiro sem usar o celular. Ela vai conseguir ficar 2 meses com o braço engessado? É difícil. Então, o que tem acontecido, por exemplo, fratura de antebraço. Tudo bem, você pode simplesmente fazer uma redução e deixar no gesso. Faço ainda muito isso. Inclusive no Einstein, a gente lá tem uma tendência a ser bastante conservador. Só que tem situações em que, se for um gesso muito longo, um paciente um pouco mais velho, um caso que você acha que o paciente mais inquieto, que pode ter um risco de refratura, igual tem nessas fraturas, às vezes você parte para fixação, dali 2, 3 semanas eu coloco uma órtese, deixo o paciente ir para a escola, brincar com a órtese, correr com a órtese, já está tudo bem, entendeu? Eu faço muito isso. Então a gente tem esse tipo de recurso, vale a pena hoje em dia. Facilita bastante, né? Eu acho que como toda especialidade ortopédica, né, a tecnologia, né, o avanço das cirurgias, das técnicas, tem auxiliado nesse processo, né? Antigamente, o procedimento cirúrgico era uma coisa muito maior do que hoje. Às vezes, com 10, 15 minutos de cirurgia, você faz uma redução do centro cirúrgico, passa um fiozinho ali e resolve, consegue dar uma reabilitação mais precoce para o paciente, uma maior previsibilidade. E a qualidade do que é feito hoje em dia melhorou muito, porque antigamente é fio de Kirchner. Sim. É só isso, inclusive pediátrica, né? Diz aí, Fernando, a gente brincou isso no outro podcast. Ortopedia pediátrica é só fio de Kirchner mesmo? Ou como que tem sido esse avanço? Tem gesso também. Também tem gesso e fio de Kirchner rosqueado. Não, tem um gesso sintético agora também, é mais chique. Mas você vê, ele já trouxe isso daí, né? Tá mudando, cara. E uma crítica que vem nisso, né? A gente faz todos os estudos que vão avaliar conservador versus cirúrgico nas crianças, eles pegam qual que foi a diferença em 2 anos, né? Qual que foi o resultado final em 2 anos do paciente. Mas esses 2 anos... Esses 2 anos é sofrido às vezes, sabe? É muito tempo de reabilitação, é muita deformidade, é limitação. É difícil, cara. Ninguém quer ver... Eu não gostaria de ver meu filho 1 ano sem fazer futebol, porque ele pode refraturar, assim. Não e falando nisso, Fernando, eu acho que um dos grandes desafios da ortopedia pediátrica é essa questão do relacionamento com os pais das crianças. Como que você encara isso? É realmente difícil? Você tira de letra? Como que funciona? Cara, nosso paciente é metade a criança e metade ao pai. Então, assim, é muito importante ter essa relação com os pais, né? Tem aquele perfil de médico que trabalha na área pediátrica, que às vezes se veste de colorido e tal. Não é meu perfil. Né, eu acho que você tem que deixar o paciente à vontade, ter um brinquedo na sala, uma coisa, mas no fundo você tem que saber que metade do seu paciente é o pai. Então, se você vai operar o filho de alguém, se você vai tratar o filho de alguém, às vezes tem doenças mais sérias que podem deixar sequelas, uma doença de Pertz, alguma coisa. O cara não quer uma pessoa que fique fazendo brincadeirinha ali naquela hora, né? Então, eu acho importante ter essa postura perante os pais também, mas ao mesmo tempo demanda muito. Então, as crianças que eu faço qualquer tipo de tratamento um pouquinho a mais, um gesso, tratar um pé torto, qualquer tratamento que tenha o mínimo, que seja minimamente invasivo, os pais têm meu telefone, eu converso o tempo todo, eu pergunto, eu investigo, e dá trabalho, mas eu acho que isso faz parte do nosso trabalho. Se você não tem paciência para tá com dor, tá com isso, tá com aquilo, para falar, opa, vem aqui no consultório, vem que eu preciso ver, dá esse remédio, vê se melhora. Isso é importante, cara. Isso é muito importante os pais confiarem em você. Porque não é só a criança gostar de você, isso é importante também. Já tive paciente também que, assim, ia operar com o médico, a criança virou para a mãe e falou assim, não gostei, não quero operar com ele. Me procuraram operar comigo, entendeu? Então é legal ter essa relação, mas o relacionamento com os pais, tanto o primeiro contato, como durante uma cirurgia, né? Por exemplo, nas cirurgias, eu aviso os pais várias vezes durante a cirurgia. Então, o anestesista, eu peço pro Bruno, meu anestesista, ele vai lá, pega o meu celular e eu mando o áudio pros pais. Olha, já fizemos essa parte, agora só tem mais tal parte, só vamos agora fechar a pele, curativo. Então, se programem para mais uns 40 minutos, tá tudo bem por aqui. Que a ansiedade deles, né? Eu não tenho filho ainda,
vou ter um dia, se Deus quiser, mas imagina que a ansiedade deve ser uma coisa gritante, né? Porque um filho entrar numa cirurgia, por exemplo, né? E eu acho que saber lidar isso faz, como você falou, faz parte de uma boa relação médico, não só paciente, né? Mas médico-família mesmo. Tem uma pergunta melhor pra te fazer. E as avós? Tem isso. Não dão mais trabalho, não? As avós não mais trabalham porque elas são da época que os filhos delas usaram botinho. No final, olha, na minha época não era assim, não. É, não é verdade? Esse é o problema, né? Sim. Mas eu acho que parte disso, cara, eu vou te falar, porque muitas alterações pediátricas são alterações que, assim, o nosso trabalho é tranquilizar a família de que tá tudo bem. Isso é difícil, cara. Isso que tu falou é uma coisa assim que tu, melhor do que eu deve saber, é extremamente difícil de fazer. É difícil, mas o grande segredo disso tá em você dizer que você vai investigar as causas, que aquilo ali pode não ser totalmente normal, né? Então, assim, pode ser que ele não melhora um pé chato, um pé plano. Esse é um exemplo Ó, bom, a gente vai avaliar causas de pé plano que não melhoram, a gente vai avaliar ele ao longo dos anos. Eu não vou falar para ele não voltar mais, isso é a primeira coisa, mas é importante você não desmerecer a queixa. Então, por exemplo, é um pé chato, não, avó, fica tranquila. Não faz isso, cara. Então você tem que chegar pro pai, pra avó, pra mãe e falar, olha, realmente ele tem o pé chato pode ser um problema, do ponto de vista biomecânico, para um adulto é assim, assim, assado. A marcha da criança, no entanto, até os 4 anos não depende muito dessa questão biomecânica, isso pode não atrapalhar. Tem uma tendência a melhorar sozinho, mas eu vejo que tem o problema, olha o pezinho como tem isso, tem aquilo. Então a pessoa vê que você valorizou a queixa dela. Porque o problema está em você desmerecer a queixa da pessoa. Você falar, não, vó, isso aí é normal, não, tranquilo. Você nem examinou, não viu os fatores agravantes, os fatores que levam ao pior prognóstico, se é um pé mais rígido, se tá com uma contratura do tríceps, entendeu? Então, assim, você tem que valorizar a queixa. Acho que o grande segredo é esse. Então, não é inventar um problema, não é dizer que aquilo é uma doença, mas é você dizer que aquilo sim pode ser um problema para o paciente algum dia, que ele tem realmente aquela queixa, que a avó estava certa em ver aquilo. E aí, assim, aí que você abre um caminho de empatia com o paciente, com os familiares. Vitor, a gente, não sei se você percebeu, mas Lembra o Fernando... da questão, né? Exatamente. Fernando acabou de responder uma uma questão, viu, galera? Do Taro 2022, o Fernando respondeu. Quando é que você tem que intervir aí, né, no pé plano? Quando ele pode dar dor. Quando dá dor e quando dá contratura do tríceps. Já foi. Tá vendo? Pode virar um comentador de questões aqui da Top. Quem sabe? Vamos ver a proposta, cara. Vamos ver a proposta, a minha hora tá cara. Mas, Fernando, você falou aí das queixas. Quais são as queixas, assim, que você mais encontra no dia a dia do seu consultório? Eu imagino que tenha muitas, assim, aquelas alterações da normalidade, né? Tipo assim, que o pai acha que tá alterado, mas na verdade não é nada demais e você tem que explicar e tal. Mas como que é o dia a dia das queixas no consultório? Eu ainda te digo mais, depois no final ainda me diz como que a gente faz para explicar para os pais aquela questão de dor do crescimento. Cara, essa daí, guarda essa daí no bolso e me fala depois, por favor. É o seguinte, o consultório, assim, o consultório da ortopedia pediátrica é um tesão, porque é muito legal. Porque, assim, eu já fiz, quando era residente, eu fiz muito ambulatório de joelho. O joelho é um saco. Menisco, ligamento, cartilagem, artrose. Menisco, ligamento, cartilagem, condromalácia. Aí tem uma luxação de patela, que legal. Né? É muito chato, cara, é a mesma coisa. Imagina o de ombro, o que ele achava, né? Manguito e estabilidade. Aí quando vem diferente, uma estabilidade bacana. Não mas é isso, cara, porque assim, é muito chato, cara, pra mim ficar mesma coisa, porque, cara, imagina quantas vezes o especialista em joelho não tem que explicar, cara, de viscosuplementação, é muito chato, cara. Eu, assim, no meu consultório, a variação é muito grande, cara. Então, há muitas queixas, são, assim, para começar, talvez 50% das minhas queixas sejam de dor. A outra metade não é dor. Então, é alteração na marcha, é alteração postural, né? É deformidade. Então, são alterações muito mais tranquilas, né? Então, geralmente, já é mais legal. E eu não sei o que vai entrar, o que vai ser. Às vezes é deformidade da mão, às vezes é a deformidade do braço, às vezes é uma fratura, sequela de uma fratura de cotovelo. Então, eu não sei o que vai entrar no consultório. Surpresa. É uma caixinha de surpresa, mas assim, o carro-chefe é alteração de marcha, né? Então, assim, é in-towing e out-towing, né? O paciente que anda com o pé rodado para dentro, né? Pigeon toes, lá os pezinhos para dentro, ou os pezinhos para fora. Pé plano, pé chato,
muito, né? Muito pé plano. E assim, cada vez mais o que você faz atrai, né? Então assim, eu opero uma quantidade razoável de pé plano, porque opera outro, um indica outro. Sociedade dos Pés Planos, grupo do Zap. Eu faço bastante artrorrise, que é um procedimento minimamente invasivo para pé plano. Então, assim, isso os pais ficam apaixonados, né? Porque você faz, o paciente recupera bem, é rápido, é pouco doloroso. E aí ele compara com as osteotomias que você precisa fazer em alguns casos mais graves. Putz, o cara fala assim, a recuperação do meu filho foi maravilhosa. E aí ele te manda outro, e alguém, por acaso, é impressionante como essas coisas começam a chegar juntos. Então isso tem muito... Agora, a gente tá tendo um boom de equino, né? Criança que anda na ponta do pé, muito, assim, muito. Talvez com uma associação da pandemia, criança com menor... a criança tem menor convívio social, então talvez alguma coisa de espectro autista se aflore um pouco mais. Então a criança tem alterações neurosensoriais, a criança não brincou no parquinho, não brincou na grama, não andou descalça. Então, assim, isso levou a alterações neurosensoriais. Então tem muito mais criança andando na ponta do pé, que a gente vê muito. E como os que eu trato, eu acabo recebendo mais crianças. Então já tratei criança que anda na ponta dos pés de Santa Catarina, de Goiás, da Bahia. Amanhã eu vou operar um paciente da Bahia, que me achou por aí. Fim do mês, uma paciente vem de Petrolina. Então, assim, o pessoal te acha, porque começa a ver o que você faz e começa a ver que dá certo. E acaba que, como sua formação teve essa complementação do pé aí, né, eu acho que você consegue resolver os casos de uma maneira muito mais autoritária, muito mais certinha. E é engraçado, porque alguns pais chegam pra mim e falam assim, doutor, eu já fui num especialista, mas ele era só ortopedista pediátrico, ele não era igual a você. Porque eu sou especialista em pé pediátrico. Mas assim, até pra poder a gente entender um pouquinho da sua residência lá de Ribeirão, a parte de pediatria também era focada em deformidades dos membros inferiores, em pé, ou tinha tudo também? Outras patologias? Tinha tudo. Ah, tá. Diferente, por exemplo, tem lá o Pequeno Príncipe, o pessoal de Curitiba faz coluna. Coluna, isso daí é então, famoso. Assim, a gente não faz, né? Mas isso assim, por quê? Tem uma grande influência lá do Luiz, que tá lá, e do Dr. Amâncio, que ajudou na formação até do Luiz, que assim, alguém que aprendeu, que era ortopedista pediátrico, aprendeu a operar coluna e passou pra frente, e agora o pessoal faz, entendeu? Porque ortopedia pediátrica até brinca, né? Dr. Amâncio, né? Nosso professor também da residência, que é o especialista do corpo humano, né? O cirurgião do corpo humano. Cirurgião do corpo humano. Então, assim, é muita coisa. Se você parar pra pensar, o cara tem que ter conceito de coluna, de ombro, de eu acho mão, que pediátrica, de pé, de tudo. Pediátrica me lembra muito tumor. Eu acho que, assim, são situações mais delicadas, e muitas vezes mais delicadas, e tem que ter um conhecimento mais global da ortopedia, não só da ortopedia, da medicina também, né? A curva de crescimento é maior, né? A curva nossa é longa. Assim, eu me considero muito longe da curva ainda do ápice. Você não acha 1 ano de R4 de pediátrica pouco? Não acho. Eu acho que como qualquer subespecialidade, você não vai sair referência em muita coisa. Você não vai sair dominando muita coisa. Então mesmo, por exemplo, o pessoal lá do Pequeno Príncipe, você acha que o cara sai do R4 de pediátrica operando bem uma escoliose? Não. Isso é uma complementação que tem no R4 dele. Assim como eu vejo a parte de pé. Assim, pra mim, é que a gente fazia muita cirurgia minimamente invasiva no R4, então foi uma coisa que eu levei mais. Mas, por exemplo, eu não me sinto um cara hoje apto a chegar perto de uma prótese de tornozelo, entendeu? Mas assim, também nem quero. Fosse o meu tornozelo, eu preferia fazer uma artrodese, tá? Nem quero. Eu falei, não quero aprender uma coisa que eu não faria em mim. Então, prefiro não aprender. Quer fazer uma prótese de tornozelo, procura um especialista. Mas eu acho que isso daí, Fernando, é em quase toda subespecialidade, né? Hoje a medicina tem avançado tanto, a ortopedia, acho que até mais do que a medicina de forma geral. E até dentro por exemplo, de ombro e cotovelo. Tem muitos ortopedistas de ombro e cotovelo que não fazem cotovelo. Você se acha apto a fazer uma artroscopia de cotovelo? Não. Entendeu? É isso. Em teoria... Sim, você tem uma atribuição para fazer, você tem a carteira de motorista. Exatamente. Você não responderia por imperícia. Sim. Mas, assim, não é uma coisa que você fala, putz, faz tranquilo. Não é. Mas, assim, tanto que quando eu acabei meu R4, eu contei com a ajuda, eu operava junto com um cara de pé. Então, essa foi uma grande vantagem para mim. Porque é um cara formado aqui no HC de São Paulo, um cara era uns 7, 8 anos mais velho que eu, e um cara que, assim, eu aprendi muito com o cara é muito bom cirurgião, aprendi muito com o cara. Então, isso agrega muito na formação.
entendeu? Acho que até uma dica aí para quem tá ouvindo a gente, os residentes, né? Isso é uma coisa que é essencial na nossa área da ortopedia, né? Você sempre tá dentro de um grupo ou dentro de um contexto que você possa continuar esse aprendizado depois da sua formação com pessoas mais experientes, né? Porque realmente a curva de aprendizado é gigantesca. Mas, Fernando, voltando, acho que você não respondeu, ele fugiu da pergunta. Você viu, né? Existe essa dor, essa tal dor do crescimento ou não? Já tá na hora de falar disso? Vamos lá. Manda Já tá na hora. bala, manda bala. Cara, isso vou te falar que é um conhecimento que eu tive muito, porque assim, eu cheguei em São Paulo, cara, foi difícil, uma fase difícil, porque eu tava bem em São José dos Campos, cheguei em São Paulo, tem consultório devagar, eu comecei no M-Boy, fazendo a quinta-feira lá no M-Boy, e aí eu tava meio perdido, assim, e eu dei muita sorte porque eu conversei com o pessoal no Einstein, eu comecei a entrar nas reuniões e comecei a participar das reuniões do grupo da ortopedia pediátrica, e aí eu comecei isso eu acho que foi um salto muito grande na minha carreira, assim, de aprendizado mesmo, porque eu comecei a me envolver com pessoas muito boas, assim, tecnicamente, boas pessoas também, assim, doutor Amâncio, Francesco, Suzana, Maurício, então, assim, são pessoas muito boas, e do ponto de vista de conhecimento, assim, e são pessoas que eu tenho como espelho para mim. Então, eu comecei a aprender e comecei a entrar no laboratório de marcha e ver muito marcha. Esse daí é o terror dos residentes. Os residentes, Cara, laboratório de marcha é uma coisa espetacular, porque eu indico às vezes laboratório de marcha para paciente que às vezes, não sei se vocês já tiveram isso, mas eu, como faço pediátrica, eu vi muito isso. Doutor, ele anda diferente. Mas diferente como? Não sei, doutor. Explicar. Ele joga a perna. Cara, isso é um terror, porque às vezes no consultório o paciente não consegue fazer igual. Eu falo para os pais, filma, vou pedir um exame, pedir um raio-x, às vezes eu vejo alguma alteração, eu peço um exame que eu acho pertinente e falo para os pais, filma para eu ver, mas às vezes nem assim, aí eu peço um exame de marcha. Isso é difícil, né? Essa questão que tu falou da marcha é importante no consultório, que a criança sempre tá envergonhada, tá chorando, isso é difícil de lidar, né? Essa marcha, às vezes o consultório tem um espaço físico pequeno também, não é tão fácil de avaliar a marcha e o laboratório entra. Infelizmente é uma coisa meio restrita, né? Restrita. Mas pelo menos assim, na nossa formação a gente teve um enfoque bom nessa questão da marcha, tudo. E o laboratório de marcha do Einstein, né? Até hoje eu tô em todas as reuniões de laudo do laboratório de marcha, eu tô lá ainda. Legal. Não, é assim, é muito bom. E assim, a gente discute o caso, assim, você acha que o paciente tem dor nas costas na história. Você acha que essa diferença de comprimento da perna, que está levando a uma contratura do joelho contralateral, pode estar gerando a dor na coluna? A gente vai ver o exame da coluna e ver se justifica, porque ver se a báscula do paciente durante a marcha justifica ele ter uma É legal. Mas enfim, tudo isso para explicar que o exame de marcha abriu muito minha cabeça para o quanto que alterações biomecânicas do paciente podem gerar dor. E o quanto que, por exemplo, um pé plano um pouco mais rígido, com contratura do tríceps, quanto que uma rotação, uma retroversão femoral, o quanto que uma lateralização dos pés podem alterar a marcha do paciente. Então eu comecei a ver que esse negócio de dor de crescimento nem sempre é dor de crescimento. Na verdade, a dor de crescimento pode ter muita alteração biomecânica por trás. E que aí é muito mais fácil você falar que é dor de crescimento, porque no fundo é uma dor que provavelmente vai se resolver sozinho, é uma dor que é autolimitada, é uma dor que não gera grandes transtornos para o paciente, que tem aquela característica de ser noturno, dia que brinca mais. Melhora quando a mãe dá atenção. Exato, você falar para a mãe fazer massagem melhora mais que remédio, né? Mas assim, muitas vezes tem um fator biomecânico associado e para quem não conhece, não sabe os parâmetros normais e não examina a criança de cabo a rabo, igual a gente faz na ortopedia pediátrica, que é todo moleque de cueca, toda menina ali de calcinha pra você examinar inteiro, porque aquilo pode ser uma alteração na coluna, uma contratura da coluna que leva uma obliquidade pélvica que dá dor. É mais fácil você falar que é dor de crescimento. Mas, quando você exclui tudo isso, aquela criança que é biomecanicamente normal, não tem nenhuma alteração anatômica, não tem sobrepeso, muitas vezes tem aquela característica de ser bilateral, noturno, dia que brinca mais, isso é dor de crescimento. E a dor de crescimento, infelizmente, não tem nenhum exame confirmatório, né? Então é um diagnóstico de exclusão e é um diagnóstico que, assim, geralmente você precisa excluir tudo primeiro para depois falar que é a dor de crescimento e ele está relacionado com algum grau de contratura, né? Então o paciente geralmente tem aquele crescimento pela fise e aí isso gera um encurtamento cápsulo ligamentar,
tendíneo Que não acompanha a mesma velocidade que não de crescimento. acompanha o crescimento ósseo e que por alguns períodos, principalmente aqueles períodos que o paciente tem aqueles picos, aqueles estirões, é que ele vai ter a dor de crescimento. Então, a dor de crescimento existe. Só que assim, a gente não pode se apegar a isso. Eu vou te falar que no meu consultório, a maioria dessas dores, bilaterais e tal, a 60%, 70% eu não chamo de dor de crescimento, porque eu acho que quando você tem um fator que você pode associar ele, então, às vezes uma alteração rotacional, torsional, e que melhora com o tratamento disso, você não pode chamar de dor de crescimento. Não era dor de crescimento, né? Ultimamente tem saído estudos, inclusive, com vitamina D. Cada vez mais a gente tem proposto, né, os endocrinologistas pediátricos têm proposto níveis maiores de vitamina D para criança, que você vai pedir ali 1,25 hidroxivitamina D para criança. O nível normal, tabelinha é sempre assim, né? Pacientes normais até 60 anos, é acima de 20. Pacientes de risco, fala gestante, paciente em crescimento, até 2 anos, acima de 30. Só que, cara, cada vez mais eles estão falando de ser em torno de 50, 55, 60, e a gente sabe que dá dor, cara. E saiu um estudo recente agora para adulto, reposição de vitamina D em adulto com vitamina D dosagem normal diminui a incidência de fratura. Então você pega um grupo, paciente só com vitamina D normal, um grupo que toma vitamina D, o outro que suplementa, o outro que não suplementa. O grupo que suplementa tem uma incidência menor de fratura. Então assim, cada vez mais eu tô tendendo a usar isso no consultório também. Ver aquele paciente limítrofe, um paciente com uma hipermobilidade, que você sabe que ele pode ter uma sobrecarga, que é mais magrinho, que você sabe que ele pode ter uma sobrecarga, às vezes a vitamina D, óbvio que você não vai intoxicar com vitamina D, você tem que acompanhar. Mas cada vez mais isso tem me ajudado no consultório. Muito legal. Até para vocês aí que estão ouvindo ou assistindo a gente, pessoal, isso aí é uma novidade, né? Quem sabe aí não pode aparecer alguma prova, alguma coisa perguntando aí sobre essa vitamina D. A gente não sabe. Mas você falou de fraturas, Fernando. Muita fratura chega para você? No consultório nem tanto, mais nas instituições, como que é? Hoje eu sou membro da retaguarda, né, da pediátrica lá do Einstein. Então tem um dia na semana, aliás, um baita prestígio, né? Eu revezo o meu dia com o Gilberto Weisberg, o atual presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, né? Então, nosso próximo convidado aí, quem sabe? Um baita prestígio, assim, o Giba, a gente tem uma relação muito boa lá. E aí, assim, eu faço essa retaguarda lá no Einstein, e lá chega bastante fratura, né? É claro que é sazonal. Eu sei, porque eu dou plantão lá, eu te ligo direto. Exatamente, cara. Você e o Zé são meus dois principais fornecedores de fratura. Né? O Zé fala assim, tinha que ser você, aí ó, não para de chegar criança. E aí, é isso, cara, chega bastante fratura, né? Muitas fraturas são conservadoras, mas assim, a gente em geral, é até uma instituição de referência, né? Você não pode comer bola, né? Então, a partir do momento que você tem uma fratura, eles têm que investigar até ter certeza que aquela é uma fratura benigna, porque você não pode deixar passar, né? Então, assim, você acaba virando o paciente de ponta cabeça, tomografia, o raio-x não ficou bom, não consegui ver se o grau de desvio tá aceitável. Vamos repetir o raio-x, porque você não pode comer bola, né? Não dá para comer bola. Eu tive uma experiência com uma fratura bem ruim, assim. Uma paciente de 4 anos caiu numa brinquedoteca de uma churrascaria, eles eram do sul, de Santa Catarina. Aí ela quebrou o braço, ficou um desvio, uma deformidade em baioneta, assim, do braço, bem encurtado, e era o rádio distal. Rádio Iuna. Eu reduzi no centro cirúrgico e coloquei um gesso. Ficou ainda com uma translação, aceitei, falei, 4 anos, pequenininha, assim, vai dar certo. Fiz um gessinho bem moldado, a paciente quis acompanhar lá, indiquei uma pessoa para ela acompanhar lá, que não era meu amigo, alguém conhecido do nosso meio da ortopedia pediátrica, mas não é meu amigo, não me conhece. O cara meteu o pau. O cara olhou e falou assim, como assim? Levou pro centro cirúrgico, não fixou, e não fez nada, não acredito. E até um cara mais velho. E como é que pode? Pô, porque isso aqui vai ficar ruim, vamos operar. A mãe me ligou, de novo, a relação médico-paciente boa, me ligou, falou, doutor, confio mais em você. Gostaria de saber o que eu faço. Ele falou pra fazer. Falei, vamos repetir o raio-x. Ela repetiu o raio-x lá na cidade dela, eles são de Balneário Camboriú. Repetiu o raio-x, tava igualzinho, não desviou a fratura, tava igualzinho, tava. Inclusive falei, será que eu tô ficando maluco? Mandei pra mais umas 4, 5 pessoas. Falei, cara, sempre bom, né? Quero manter assim. O que vocês acham? Não, se ficar assim vai ficar bom. Falei, não opera, fica assim, volta daqui 3 semanas e tal. Enfim, a paciente continua acompanhando comigo, voltaram pra São Paulo.
Até hoje eu recebo mensagem, uma vez por ano a avó me manda uma mensagem. Doutor, até hoje eu rezo, o senhor está nas minhas orações, porque ninguém fala que a minha neta quebrou o braço, tá perfeito o bracinho dela, não tem cicatriz graças ao senhor. Assim, você entendeu? Então assim, a gente tá numa instituição, cara, que você vira vidraça. Como assim? No Einstein? Levou pro centro cirúrgico e não fixou a fratura. Cara... Assim, a gente lá é muito técnico. Vocês estão lá, vocês sabem. Assim, a indicação é a indicação. É claro que às vezes você tem que considerar um outro fator do paciente, um outro fator nosso. Isso aí eu acho até uma dificuldade, assim, sinceramente, eu pago pau aí pros ortopedistas pediatras, porque o cara tem que ter, às vezes, muito feeling de saber quando aceitar uma deformidade, quando intervir, quando passar fio, não passar, quando fazer a epifisiodistese no momento adequado, quando tirar o parafuso. Eu acho que isso daí tem muito mais margem pro feeling do que, às vezes, por exemplo, um ombro, que é meu caso. Pô, tá lá a lesão total do manguito, é indicação cirúrgica, pô. Então eu vejo que isso daí é uma coisa que a experiência conta muito. Cara, é isso que eu falei, a curva na ortopedia pediátrica é mais longa, não só de conhecimento técnico, não só de conhecimento cirúrgico, ela é uma curva mais longa, e com o tempo você vai aprendendo a conversar, né? Eu quando saí do meu R4, eu não indicava cirurgia no primeiro contato com o paciente, nunca. O cara podia chegar, assim, eu não tô falando eu não tô falando de trauma, eu não tô falando de trauma, obviamente, mas eu pegava, sei lá, uma joanete feia, assim, que, putz, precisava operar. Vamos fazer exame na próxima vez. Cara, foi passando tempo, cara. Perdia paciente. Perde, né, cara? Não é perder paciente, cara. Eu via que, assim, cara, eu não tô sendo honesto, nem comigo, nem com o paciente, porque eu falo assim, eu vou assustar ele com cirurgia. Às vezes o cara tá chegando, esperando, se você não fala de cirurgia, o cara fala assim, o doutor nem falou de cirurgia. Pô, já passei em 4 médicos, todos falaram que tem que operar, esse aí nem falou nada. E eu já li isso um monte na internet, eu sei que isso tem que operar, eu já vim pensando em cirurgia. E às vezes você não fala, e aí que você... Porque aí que você toma... Aí que você perde a credibilidade com o paciente. Você quer ganhar ele porque você quer ir aos poucos, só que na verdade você perde a credibilidade porque você não foi totalmente honesto no primeiro contato, que você já sabia que seria cirúrgico e você não abriu o jogo, né? Tô com um paciente no consultório que tá com essa situação agora. Uma família bem legal, um paciente que fez 3 cirurgias cardíacas já, e ele tem uma displasia, uma subluxação do quadril. Na verdade, assim, ela chegou para mim para avaliar o pé, que ele é uma criança hipermóvel, para avaliar o pé. Pedi um raio-x, eu vi que ele tinha uma diferença de comprimento da perna, pedi um exame de panorâmico de membro inferior, e isso gerava uma escoliose, eu pedi uma panorâmica de coluna. Nesses exames apareceu uma bacia, e eu vi que na bacia tinha uma subluxação do quadril. E aí, provavelmente cirúrgico, já um grau avançado, assim, uns 50% de subluxação, uma criança de 4 anos. Olha, o pé tá ótimo, mas apareceu uma alteração no quadril. Doutor, é preocupante? Sim. Tem risco de cirurgia? Sim. É uma cirurgia... Mas é uma cirurgia tranquila? Não. Assim, porque é um momento que você fala, não, vamos ver, porque aí eu pedi um raio-x da bacia, uma tomografia da bacia. Vamos ver, porque, cara, não é por aí, entendeu? Porque aí depois você só tá adiando a pancada. Porque não dá pra você amenizar, entendeu? Você querer ser bonzinho e na verdade você tá... Às vezes gera mais ansiedade, né? Porque a pessoa vai já meio manjando que pode precisar de alguma coisa, fica aquele tempo inteiro até a próxima consulta ali morrendo de ansiedade, aí chega... Eu acho que você tem que, a cada vez mais, eu tô nessa linha, assim, olha, isso. Quando não é um caso, assim, cirúrgico escancarado, às vezes eu dou aquela, olha, vamos ver, pode ser que precise de cirurgia. Se for cirurgia, tem várias opções, a gente vai depender da técnica, vai depender do exame e tal, enfim. Mas é esse o jogo, assim, cada vez mais a gente vai pegando o tato, o feeling de saber isso, de saber qual que é a queixa do paciente. E outra coisa, né, até nisso que você tá falando de experiência, a queixa do paciente, você tem que entender qual que é a queixa do paciente. Qual que é o objetivo ali dele? Exatamente. Porque assim, tudo bem que isso é manjado para todas as áreas da ortopedia, né? Mas para nossa área para todas as áreas de medicina, mas a ortopedia, muitas vezes a gente ignora isso, né? O cara tá queixando, só uma besteira, cara, o joelho só é meio tortinho e tal, não tem problema. Cara, às vezes a paciente vai ficar a vida inteira com o joelho torto, cara, assim, entendeu? Tem uma colega nossa que fala, se eu soubesse que tinha episodese quando eu era adolescente, eu teria feito, porque hoje eu tenho o joelho valgo, não sinto nada, mas se eu soubesse eu teria feito, porque eu não queria ter o joelho
torto desse jeito. Então, assim, eu acho que tudo convém do que qual a expectativa do paciente, e você tem, e tá no nosso papel colocar as cartas na mesa para ele decidir. Porque a escolha, no fim das contas, não é sua. A escolha é do paciente. Então, se ele quiser encarar aquilo, eu acho que tá dentro da sua... Tem que estar dentro do seu arsenal fazer aquilo. Sim. E, Fernando, o que você acha com relação à concorrência com outras especialidades? Por exemplo, essa questão do pé, né? Muitas das deformidades dos pés ocorrem ali na faixa pediátrica mesmo. Você vê muitos pacientes às vezes preferindo um especialista de pé, ou não, eles preferem mesmo um especialista de pediátrica, ou por exemplo, uma coluna, vamos sair um pouquinho da sua zona de conforto, uma escoliose, por exemplo, o cara chega, esse daqui é especialista de pediátrica, perto, não, eu vou preferir um especialista de coluna mesmo. Como que você enxerga essa concorrência? Existe mesmo? Existe uma preferência? Existe uma concorrência, mas para mim é uma concorrência muito salutar. Assim, para mim é muito tranquilo, né? Eu acho que para membro inferior o pediátrico é muito melhor para ver um joelho de criança do que um especialista em joelho. Talvez para operar um especialista em joelho, se for alguma coisa mais específica, o menisco discoide, ele vai saber fazer melhor uma artroscopia, obviamente que eu vou chamar esse cara. LCA, né? Hoje em dia tem tido, acho que mais indicação, e tem aparecido mais casos, né? Tem aparecido mais casos. Né? O LCA. Exato. Poucos ortopedistas pediátricos operam LCA em criança, né? Eu conheço aqui em São Paulo o Ney, que faz isso muito bem, o Ney Botter, mas, assim, os especialistas em joelho chegam para mim no consultório, eu vou chamar um cara de joelho para operar comigo. Para pé, eu acho que a ortopedia pediátrica é muito melhor, porque a gente sabe avaliar muito melhor. Eu acabei de ir no congresso do pé, e o que falaram na sessão de pediátrica, assim, cara, sim, beleza, foi bom, mas eu sei melhor. Eu já sabia mais do que aquilo. Então, realmente, eu acho que nesse ponto eu sou superior. Mas tudo depende daquilo que você vai começar a fazer mais, né? Por exemplo, eu vejo muita coluna, eu vejo faço muito tratamento conservador de coluna, uso pouco colete. Chega pouco coluna para colete para mim, entendeu? Então, assim, se chegar um colete, para mim, um caso mais complexo, um caso mais difícil, provavelmente eu vou indicar alguém de coluna para fazer. Mas, por exemplo, o doutor Amanso, tem pessoas que fazem isso com muita prática, tem muita experiência. Já fiz gesso com ele, cara. Então, gesso de Risser, exatamente. Eu também já entrei em gesso com ele. A questão é assim, é um cara com muita experiência, muita. Então, tudo depende daquilo que você faz, entendeu? Por exemplo, agora eu acho que para a maioria dos ortopedistas pediátricos, o cara de coluna talvez veja aquilo um pouco melhor. Né? Mas se for um cara de coluna, só que você tem que tudo depende do mindset do cara, né? Se for um cara muito cirúrgico, o cara vai operar a criança com 25 graus ali de escoliose, vai sair operando. Vai ter bons resultados, né? Hã? Vai ter bom resultado, vai ter complicação. Exatamente. Sim, eu acho que essa questão tudo depende do contexto, da cidade onde o cara tá, né? A gente tá em São Paulo, onde tem especialista de tudo quanto é jeito, né? Às vezes no interior, por exemplo, o pediatra vai conseguir abranger muito mais coisas, né, do que... E como que você enxerga isso, assim, a ortopedia pediátrica no interior e na capital? Você já viveu um pouquinho dessas duas realidades? Quais são as principais diferenças que você vê? No interior o cara vai ter que ficar mais lidando com fratura mesmo? Como que é isso? É difícil no interior o cara fazer só pediátrica, né? Então, assim, no interior, no consultório fazia mais... Vai ter que dar plantãozão geral mesmo, brabo. Cara, não, ele consegue, mas talvez não plantão, mas no consultório ele vai ter que ver lombalgia, ele vai ter que ver... Ele vai ter que ver condromalácia, ele vai ter que ver um túnel do carpo, manguito, ele vai ter que ver. O cara não consegue fazer só a especialidade dele, né? Eu fazendo o pé e a pediátrica, eu consigo agregar mais pro consultório, né? Então, assim, eu acabo conseguindo fazer só pé e pediátrica no consultório. Então, assim, eu não... Raríssimas exceções. Um outro paciente que gosta muito de mim, às vezes me indica, doutor, indiquei para minha cunhada passar com você, porque ela tem dor no joelho. Beleza, eu vejo, né? Mas, assim, eu vou ali no meu limite e prefiro passar para alguém. Então, eu acho que em São Paulo você consegue fazer só especialidade. Eu acho que essa é a diferença. E mesmo dentro da pediátrica, tem coisa que eu acho que tem caras que às vezes fazem algumas coisas melhor do que eu. E eu não tenho
a arrogância de achar que eu faço a pediátrica inteira e que eu faço melhor que todo mundo. Eu sei, consigo ver que tem pessoas que fazem algumas coisas melhores do que eu, e a grande vantagem é eu poder chamar esse cara para me ajudar. Eu tenho uma relação boa com praticamente todo mundo aqui. Se eu não tenho uma relação boa, porque eu não conheço, na verdade, em São Paulo, graças a Deus eu não tenho inimigos. Então, assim, se eu sei que alguém faz uma coisa melhor que eu vou chamar aquele cara para fazer comigo, e não tenho o menor problema com isso. Eu prefiro isso do que o paciente ter um problema. E quando não é minha especialidade, eu prefiro não me meter. Por exemplo, já entrar em contato com a minha secretária falando assim, doutor faz prótese de joelho? Assim, o cara já chegou com o problema. Veja aquele raio-x, puta, escancarado, um joelho para fazer prótese. Cara, eu não faço. Poderia chamar alguém, dividir o dinheirinho ali. Cara, prefiro não. Não, porque vai ficar no meu nome. Às vezes a indicação não é essa, por algum assim, aquele rodapé do livro que é uma contraindicação. Se tiver uma complicação, vai ficar no meu nome, ou vai chegar em algum colega meu que vai falar, fiz com o doutor Fernando prótese. Doutor Fernando fez prótese de joelho. Eu não quero isso, eu prefiro mandar pro cara que faz joelho, e quando chegar um pé pra ele vai lembrar disso e vai me mandar, entendeu? Quando chegar uma criança, ele vai me mandar. Então, eu acho que cada um na sua. Eu acho que, cara, quem quer abraçar o mundo, se você tem muito olho grande, que ele quiser abraçar tudo, eu não acho que é por aí, entendeu? E a pediátrica é complicada, porque ele tem muitas sub-áreas, né? Por exemplo, as doenças neuromusculares, né? Exato. O doutor Amâncio falou, ele é uma grande referência na parte de neuromuscular. Doutor Amâncio, o pessoal da própria ACD, né? Assim, você trabalha na ACD também? Eu faço muitas cirurgias na ACD, né? O ACD é um hospital privado, tem a parte de SUS, mas também tem a parte privada. Então eu faço muitas cirurgias na ACD. É um baita hospital, né? Um hospital espetacular. Eu fiz uma parte da residência lá, o Vitor também. Do interior, assim, eu desconheço um hospital que chegue próximo da ACD, porque é um hospital ortopédico, né? Então, assim, não tem cirurgia urológica, não tem... É um hospital ortopédico, né? Assim, neurocirúrgico também, mas hospital de cirurgias ortopédicas. Então, é um hospital, cara, que tá toda a enfermagem, tá acostumado, assim, roda, o pessoal... É um hospital que funciona, tem um fluxo espetacular. E o pessoal que é formado lá é muito bom. E a melhor coisa é você ter humildade de falar, esse cara é bom, vou aprender com ele, vou entrar com ele. Quando eu tô lá, eu entro na sala dos colegas lá e vejo o que estão fazendo e pergunto, e acho que é por aí, sabe? O Felipe, que é meu sócio, né, que a gente sempre tá junto, eu auxilio ele me auxilia, ele é um cara que teve uma formação muito forte de neuromuscular, ele é um cara que sabe muito do laboratório de marcha, ele tá para entrar no laboratório de marcha, aí, inclusive, como corresponsável, então assim, ele é um cara muito bom nessa parte. Ele é um cara fora da curva para a parte de neuromuscular, ele gosta muito disso. Então, quando tem neuromuscular, eu sempre discuto os casos com ele. Então, assim, não tenho problema, ele é mais novo que eu, né? Não tenho problema com isso. Chegar e falar, cara, o que você acha disso, daquilo, tal? Você concorda comigo? Acha que tem que fazer aquilo? A gente examina o paciente junto e não tem problema. Assim como ele vê os pés e ele pergunta para mim, eu acho que é assim que você faz a diferença. E é uma área extremamente complicada, assim, de lidar, né, no dia a dia, assim, acho que entra muito daquilo que tu falou da relação também médico-paciente, porque, assim, a experiência que eu tenho é que vem, assim, uma família inteira, a avó, o cachorro, o papagaio, todo mundo, e já vem com 300 tipos de tratamentos e coisas assim, que às vezes tem um efeito, gera um estresse muito grande, assim, na família, né, um efeito, às vezes, não tão relevante, às vezes, né? É difícil, né? Uma área difícil, né? É uma área difícil e tem duas situações, né? Até quanto você fazer uma cirurgia grande para melhorar a higiene de um paciente não pode ser importante. Melhor pequena, mas às vezes para ele faz muita diferença, né? E isso é um ponto, né? É difícil você graduar o quanto que você consegue, o quanto que aquilo vai dar de qualidade de vida para esse paciente. Às vezes a diferença entre ele sentar e não sentar, usar órtese ou não usar órtese no pé. Vou melhorar o pé para ele poder usar uma órtese. Porque para ele vai ser importante usar uma órtese para o pé não ficar deformando. Vai andar? Talvez não, né? E tem outro detalhe. O paciente neuromuscular tem poucas cirurgias das quais ele vai se beneficiar. Mas tem muitas cirurgias que podem fazer ele piorar e muito. Sim. Então, isso é uma área difícil. O clássico é aquele alongamento de Aquiles, né? Que o cara ainda tinha algum tipo de movimento. E aí, crouch, né? Exatamente. Aí o cara perde tudo. Isso é uma coisa que tá voltando aí por aí na ortopedia e que é uma discussão longa. Eu não vou criar uma celeuma aqui. Mas é o que o pessoal tá fazendo. De novo, tratamentos minimamente invasivos aí, SPML, alongamento, percutâneo, de tudo. O que é o percutâneo? Você faz um furinho, vai lá e faz praticamente uma tenotomia. Então, assim, ou alongamentos maiores, não só alongamentos miofaciais, como a gente costuma fazer no paciente. Porque o grande problema do paciente neuromuscular é fraqueza, né? E falta de controle motor. Então, o paciente falta
parte de que a gente chama de controle motor seletivo. Então, você quando perde a parte da força, você enfraquece muito o músculo, aí você cria um problema, né? Então, assim, tá voltando, a gente já tinha abolido muita coisa disso, agora tá voltando à moda de novo por ser minimamente invasiva, essa parte no PC, entendeu? Isso é uma crítica que a gente tem feito e que atualmente o paciente fica bem no começo, só que depois ele pode agachar. Então é um problema que às vezes só vai aparecer dali 2, 3 anos. Essa é justamente o que tu tá falando, exatamente o cerne, assim, era o que eu percebia. Eu acho que era uma das áreas assim que mais testava assim, nossas competências, assim, né? Era uma coisa que às vezes a gente achava uma cirurgia gigante e mudou nada. Ou então, às vezes o menos era mais também, né? Às vezes fazer menos. É o que eu te falei, ter esse discernimento de quando uma coisa que é uma coisa muito difícil. E eu difícil. acho que nessa área especificamente, assim, pelo menos de todas as áreas que eu tive contato da ortopedia pediátrica, essa foi uma área assim, que me marcava, porque eu achava que tinha nuances assim extremamente complicadas de lidar, desde o tratamento até a relação médico-paciente. São pais, às vezes, que estão separando por causa desse problema, aí a criança, enfim, é complicado. É difícil. É complicado. Mas só tem uma coisa que muda isso, cara, é estudo e ciência. Publicação, você estudar, entender por que tá fazendo aquilo e começar a ver qual que tá sendo a consequência daquilo pro paciente, porque você sabe, cada vez você esmiuçar mais a indicação, saber quais são as contraindicações, né? Aquela velha frase, melhor do que saber quando operar, saber quando não operar. Isso é uma coisa que eu falo muito pros residentes, sério, toda vez eu falo pra eles, olha, vocês têm que entender que na residência estão aprendendo o que fazer e o que não fazer, e às vezes o que não fazer não vai estar lá no livro. Isso daí é mais importante de aprender. Eu acho que outra coisa também é importante, falando das doenças neuromusculares, o Fernando pode dizer um pouco melhor, é que quem vai fazer pediátrica e pensa em ficar mais nessa área de doenças neuromusculares, tem que levar em consideração que você não vai trabalhar sozinho, né? Então, qual que é a importância, Fernando, de uma instituição, de uma rede de cuidado, de uma equipe de fisioterapia, de TO, de cuidado mesmo para esse paciente? Isso é imprescindível nessa parte. Essencial. Você não trabalha sozinho. Você consegue... Sim, provavelmente, se você não tiver uma equipe, você vai ter um resultado ruim. Independente do quão bom cirurgião você seja, independente do quão atualizado você seja, do quão habilidoso você seja, se você não tiver uma reabilitação boa, você provavelmente vai falhar. Então, é importante a pessoa que quer fazer essa parte de pediátrica estar ligada a uma instituição, a algum centro que faça isso, porque a gente não trabalha sozinho. Mais do que qualquer outra especialidade ortopédica, a parte do neuromuscular não trabalha sozinho. Até o neurologista, o pediatra, né? É muito importante ter essa rede de apoio. Sim. Então isso é importante para vocês que estão pensando em fazer pediátrica, de entender isso e ver o que você mais gosta dentro da área, né? Porque, por exemplo, se o cara quer fazer neuromuscular, o cara tem que estar a um grande centro, né? E aí ele vai ter que morar numa cidade maior, vai ter que estar numa instituição assim. Ou às vezes, se ele quiser fazer isso, é uma oportunidade, né? Ele levado para o interior, às vezes um centro de referência, uma coisa assim, às vezes é uma coisa que falta, né? Tem muito paciente provavelmente do interior, cara, que vem para tratar na capital, né? Muito. Justamente por essa falta. A demanda é muito grande, né? Cada vez mais a sobrevida dos prematuros extremos, né? Então aparece muito paciente assim. E engraçado, mas o curioso é que no consultório eu faço pouco neuromuscular, não faço muito, né? Eu acompanho muito com as discussões, eu me atualizo muito, procuro não perder isso, né? Mas assim, é uma área que eu faço pouco. Por quê? Porque eu não tive a formação aqui de São Paulo da ACD, porque aqui em São Paulo, quando fala em neuromuscular, vai tudo para ACD. E o pessoal trata, o outro trata, as mães se encontram na terapia, na fisio, na TO, indicam o médico, né? Então assim, eu parti de 2, 3 pacientes, hoje eu tenho o meu nicho de pacientes que vieram desses. Mas é difícil um paciente chegar novo para mim, assim, né? Geralmente é através desses que eles chegam. Então é uma área que eu não faço tanto no consultório. E como eu tô, assim, no meio de pessoas boas e me sinto atualizado, eu me sinto tranquilo para fazer. Você tem o WhatsApp delas para pedir ajuda também, qualquer coisa. E galera, isso aí é legal que o Fernando falou, porque você que tá pensando em fazer ortopedia pediátrica tem que se atentar a isso. O que você quer fazer dentro da ortopedia pediátrica, do mundo da ortopedia pediátrica. Você tem várias opções. Eu quero fazer coluna pediátrica. Pô, ele falou do serviço lá de Curitiba, que é mais focado nisso. Eu quero fazer neuromuscular. Pô, vou ter que procurar uma grande instituição, uma ACD da vida, acho que uma Unifesp, instituições grandes que tenham volume para isso. Mas também não se prenda a isso. Porque, por exemplo, eu fiz em Ribeirão... Conta pra gente como que foi mais ou menos a rotina sua da R4 lá em Ribeirão.
que vocês viam mais de ambulatório Cara, e tal? assim, o professor Volpon, que é o chefe lá da área da ortopedia pediátrica, ela chama ortopedia pediátrica e afecções do pé. O chefe dessa área é o Dr. José Batista Volpon. Professor, assim, ele é livre docente desde a década de 90, publicação no JPO em 84, é assim, um cara muito fora da curva, assim, muito. Fala latim, italiano, espanhol, francês, tudo fluente, assim, é um cara fora da curva mesmo. E é um cara que era muito exigente com a gente enquanto pessoas, enquanto médicos generalistas, enquanto ortopedistas. Escrevesse qualquer coisa errada no slide, você era cobrado. Assim, e eu não falando coisa errada, assim, bizarro não. Aquiles com letra minúscula. Parava pra dar um sermão de 5 minutos. Entendeu? Sim, desse jeito. Porque você bobeou e esqueceu. Não, não pode, você é médico. Então, ele é um cara que, assim, você sai com uma formação muito integral. É legal isso, assim. Eu sentia como você pronuncia uma palavra, sabe? Como você fala. Ele ainda tá lá, Fernando? Tá lá ainda. Tá lá ainda, né? Tá lá ainda. Então, é uma formação muito interessante. E aí a gente era muito cobrado do ponto de vista acadêmico. Então, a gente tinha todos os pacientes que eram operados, o dia cirúrgico nosso era na terça. Todos os pacientes que eram operados na terça, e seriam operados na terça, internavam no domingo. A gente ia pro hospital no domingo, enquanto a R4 e os residentes que estavam no estágio da pediátrica, a gente examinava os pacientes, documentava, tirava fotos dos pacientes, as fotos tinham que ser todas iguais, no mesmo pano azul que ficava lá no lugar tal, todo o mesmo padrão, qualidade da foto, ângulo da foto, e aí a gente tinha que examinar o paciente, e na segunda-feira tinha uma reunião que durava a manhã toda, não podia chegar atrasado, na época tinha que ter barba feita. Eita. Tinha assim, teste do algodão? Teste do algodão? Cara, não chegava a ter teste do algodão, mas ele cobrava barba feita, tivesse apresentável, ele cobrava, porque assim, apesar de ser SUS, né, Hospital das Clínicas, os pacientes merecem respeito, o cara não merece ser operado, chega o médico lá de tênis sujo, não, desse jeito não entrava na reunião. Então, assim, ele era um cara que cobrava você ser um médico bom, integralmente bom. E aí a gente examinava o paciente, que os pacientes que seriam examinados eram 2 salas, em geral 7, 8 cirurgias, 6 a 8 cirurgias que eram feitas na terça. Então esses pacientes eram apresentados em reunião, apresentadas as fotos, apresentadas as radiografias, ele era examinado, então era examinado a marcha, ele andava na frente da sala, aí depois a gente colocava, assim, tinha um padrão, uma sequência de exame, então assim, uma formação muito boa, assim, que era, então todo mundo que sai de lá sai bem como ortopedista pediátrico, na parte de ortopedia pediátrica sabe muito bem. Igual na medicina, todo mundo sai bom em GO, porque geralmente GO é uma especialidade que a gente tem muito, vê muito, faz muito, então a pediátrica lá de Ribeirão é muito forte. Então a gente fazia essa reunião de manhã, o ambulatório era à tarde, operava na terça, né? Quarta-feira numa época a gente tinha cirurgias também na quarta de manhã, quarta a gente tinha o ambulatório do pé torto congênito, Nossa, que era assim... Feira de Poncete? 16, 17, 18 pacientes. Então era um R2 e os RX4... Você aprendeu bem, porque você me ensinou a fazer Poncete. Cara, fazia muito Poncete, não tem ideia, assim, fazia muito, cara. E era legal pra caramba, assim, tinha uma mão muito boa pra fazer gesso. E aí, a quinta e a sexta... Como é que era a nossa quinta e sexta agora que eu tô tentando lembrar? O cara tá ficando velho, já tá esquecendo. Já. Cara, pior é que pegou. Mas, ó, a gente duvidar ainda é assim até hoje, né? Com certeza. Hã? Se duvidar ainda é assim mudaram até hoje. Os dias, mas a reunião... Os programas continuam iguais. Iguais, assim, né? iguais. Né? São quantas vagas por ano lá em Ribeirão? Você lembra? De R4? Variava, na verdade. Eram 2. Mas, assim, no meu ano foram 3. Porque, assim, a gente era... 3 dos 4 melhores a gente quis fazer pediátrica. E o professor... Então, beleza, eu abro para vocês 3. E assim, Fernando, o que você deixa assim de dica para quem tá ouvindo a gente? A maioria é tudo residente, aí que tá decidindo a especialidade. De quem quer fazer pediatra, o que essa pessoa tem que buscar durante a residência fazer para chegar no R4 bem e seguir essa carreira aí? Cara, eu acho que a primeira dica que eu dou para quem quer fazer, para quem entra na residência de ortopedia de uma maneira geral, é não feche porta para nada. Porque, por exemplo, Vitor, você gostava de joelho quando entrou na ortopedia? De joelho, não. Não muito. Nunca gostou de joelho? Não muito. Faria joelho? No R1, assim?
No seu R1. Na verdade, eu gostava de tudo, era um pouco meio. Eu gostava meio de tudo, assim. Foi difícil até ir pro ombro e tal, foi meio. Demorei, assim, foi meio no final do. Antes eu gostava de tudo, assim. Então não dá pra fechar a porta. Giovanni, você faria joelho? Eu faria. Eu também faria. Pô, artroscopia é 10 milhões de vezes mais fácil que a gente Pelo amor de Deus, é bidimensional, cara. Muito fácil. É mais fácil, não tem dúvida. É uma especialidade legal. No meu quinto Acho que ano. todas são. A ortopedia é uma. São. Gosto de ortopedia, mas, por gosto de exemplo, qualquer coisa. coluna pra mim nunca pegou. Até porque quando eu fiz a residência, era tudo SUS, cara. Então eu não via. Cirurgia, quase. Eu não via paciente melhorar, cara. Paciente não tinha dinheiro pra fazer fisioterapia boa. Eu não via melhora, cara. É desesperador. Você só pegava obeso com aquelas, assim, artrose na coluna inteira. Você fala, meu Deus do céu. Aí tudo é dor. E é difícil. O cara não consegue comprar um remédio bom. O cara não consegue perder peso. O cara não consegue fazer uma fisio boa. É difícil demais. Não tinha cirurgia minimamente invasiva de coluna. Complicava muito cirurgia de coluna, porque geralmente eram artrodeses grandes, então infectava. Cara, jamais que eu quero fazer essa especialidade. E hoje coluna não é isso. Sim, hoje, se fosse a coluna que eu vejo hoje, né, eu faria coluna. Mas assim, de modo geral, não feche as portas, porque eu vejo muito isso, a galera fechando a porta, ou assim, se apaixonando. Também não se apaixona, cara. Não se fala assim, tá com a mente aberta. Ai, não, eu amo mesmo é joelho. Cara, joelho hoje não é uma área boa do ponto de vista de mercado. Tem muito especialista. Não é. Então assim, eu sabia, por exemplo, Ribeirão era uma área que eu pensava em ficar. Tá? Eu não faria joelho jamais se eu fosse ficar em Ribeirão, mesmo gostando de joelho, entendeu? Não faria, porque, cara, tá saturado, cara, tá saturado, então não faz. Então o cara quer fazer, primeira coisa, abra a cabeça, não fica com preconceito, porque trata a mãe, porque, cara, tudo dá trabalho, tudo dá trabalho. Pediátrica é uma área que tem um mercado muito bom, tem uma demanda infinita, o que você odeia de atender na residência, mais um pé plano, é o que você gosta de atender no consultório. É um pé plano, beleza, vou explicar, dá trabalho explicar e tal, mas assim, é tranquilo, cara, você vai criar um paciente que vai fidelizar com você, você vai encontrar ali uma outra alteração, você vai achar ali, às vezes, ele tem uma diferença de comprimento da perna, ele tem uma escoliosezinha que ninguém nunca notou, o pai fala, nossa, doutor, ninguém nunca viu, ninguém nunca examinou ele assim, então, você ganha o paciente ali nessa área, então, você quer fazer pediátrica, cara, abra a sua cabeça, pense em tudo, não gosto de neuromuscular, cara, você não vai, talvez, se você quiser, mesmo não fazer neuromuscular, você pode não fazer neuromuscular. Você pode examinar, falar, olha, ele tem um probleminha assim, assim, assado, acho que não nada cirúrgico, mas acompanha com o especialista tal. Acho que tem que fazer uma cirurgia, acompanha com o especialista tal. E assim que vai, na vida, você às vezes tem aquele negócio de falar, vou tratar coluna, mas eu odeio listese. Cara, às vezes você vai ter alguém para indicar a listese, a não ser que vai ter no interiorzão, que você só vai ter você de especialista. Em geral, se você for para um lugar um pouco maior, você consegue filtrar e não fazer. Odeio pé diabético. Cara, faz só o que não faço pé diabético, eu faço pouquíssimo, não chega para mim. Amém, né? Entendeu? Então assim, abra a cabeça, cara. A ortopedia pediátrica é uma puta especialidade e assim, você consegue, hoje em dia a gente consegue fazer procedimentos menos invasivos e consegue acompanhar esse paciente a vida inteira. Ele muda a vida, né? Isso é legal. Muda a vida dos pacientes às vezes, né? E eles viram clientes fiéis, cara. Fiéis. O cara não te larga. E você vira médico da família. Isso, é impressionante. E você muda muito mesmo. Eu quase fiz ortopedia pediátrica também. Vamos pegar uma das que eu pensei, cara. Vamos pegar no calcanhar de Aquiles. Falou de cliente fiel. Remuneração na ortopedia pediátrica. É boa, não é? Porque assim, a gente tem muito esse conceito de que, por exemplo, coluna dá muito dinheiro porque tem muito material, tem muita empresa, sei lá o quê. Pediátrica não, é fio de quiche, injeção. Vai botar no centro cirúrgico, é o código do redução fechada. Não sei o quê. Cara, e aí, como é a remuneração? Vou te falar que a minha, assim, a grande coisa que influencia pra mim aqui é falar do que é uma boa remuneração e o que não é uma boa remuneração, né? Porque assim, eu venho do interior, minha mãe é dona de casa, meu pai é técnico de raio-x. Né? Então assim, pra mim, cara, tem amigo meu que da residência falava, eu quero ganhar 200 mil por mês. Eu falava, caramba, cara, isso é impossível, meu Deus do céu. Eu vejo aqui gente que ganha mais que isso hoje, né? Vocês conhecem muita gente que ganha mais que isso. Mas assim, que é possível, com honorário médico. Eu tô falando assim, tudo coisa legal, não é um empresário da medicina. Eu tô falando o médico com honorários ganhar mais de 200, 300 mil reais por mês. É possível. Mas assim, eu acho que é possível ser bem remunerado. Dá pra você cobrar consulta particular, que a mãe paga. A mãe que se preocupa, ela paga. Às vezes pra ela não paga, mas pro filho ela paga. Às vezes a consulta particular. Isso é verdade, mais um ponto aí. Isso é uma grande diferença. E outra coisa, você examina o paciente inteiro, então ele valoriza a sua consulta. Porque
eu tenho um problema no joelho, vou pagar a consulta. A gente sabe que pagam R$1.000 na consulta aqui pra ver o joelho, que o cara vai lá, deita na maca, não vê seu pé, se você tem o tornozelo todo torto. Às vezes, o joelho esquerdo, que era... Exatamente, só o esquerdo, examina lá a menisco, faz uma ressonância e volta. E o cara pagou lá R$1.000 na consulta. Agora, a minha consulta, doutor, o problema é o pé. Aí às vezes eu vou lá mexer no joelho, não, doutor, mas é o outro pé. Não, eu sei, eu tô vendo... Valoriza vou examinar ele inteiro. Então, você examina a criança inteira, tudo, a pessoa fala, pô, valoriza. Claro, você perde tempo com aquilo, mas você cobra pelo serviço que você tá prestando. Exatamente. Né? E aí você ganha uma credibilidade, aquela pessoa vai passar também a te indicar outra, você consegue fazer um volume bom no consultório. É que assim, claro que você demorando mais na consulta, vai ser difícil atingir uma cifra de ganhar R$1 milhão por mês. Mas você consegue ser... Os 500 mil tá bom, né? Não, putz, eu tô chegando nos 400 aqui, cara, e tá difícil. Não, brincadeira. Mas assim, e aí a gente consegue também, a grande desvantagem, a ortopedia a pediátrica tem pouco material, tem pouco código. Só que quando você vai fazer uma cirurgia particular, você consegue, o paciente não precisa pagar material. E aí que tá a vantagem. Isso é uma coisa legal. E aí que tá a vantagem. Eu tô operando, eu opero o paciente, por exemplo, agora essa onda que eu falei, tá um boom de equino, paciente que anda na ponta do pé. A gente faz muito alongamento do Aquiles. O que eu uso? Uma lâmina 15 e um fio. Eu uso monocrio. Eu uso um monocrio e uma lâmina 15, às vezes 2, e gesso. Então assim, cirurgia extremamente barata. Eu consigo cobrar um honorário honesto. Então assim, o paciente paga, ele vai embora no mesmo dia do hospital, então ele não paga nenhuma diária hospitalar, então eu consigo, todo o valor que ele ia pagar, eu consigo colocar no meu honorário. Então assim, não é ruim, cara. Então eu faço muito procedimento particular. Agora você vai fazer uma artrodese de coluna particular, o paciente vai deixar lá, vai ficar na UTI, etc. Se ele tiver que pagar tudo particular, ele vai deixar R$150 mil. Acaba não fazendo. Entendeu? Nossa, esse é um ponto que realmente assim, eu não tinha me atentado ainda. Um ponto fortíssimo da ortopedia pediátrica. Né? Vitor, cada vez mais, cara, você tem que valorizar o seu honorário. Valorizar o seu nome. Então, assim, hoje, suponha que aconteça qualquer coisa, que eu saia do Einstein, que eu saia de qualquer instituição que eu tô. Eu já tenho um nome, cara. Eu valorizei meu nome. Então, assim, eu fiz desde o começo receituário com meu nome, eu fiz receituário com meu Instagram ali, né? DR Fernando Oliveira, né? Aliás, mudou recentemente. DR Fernando Oliveira Ortop, é isso mesmo. Boa. Isso é uma coisa que todo mundo que vem aqui fica na dúvida sempre, né? Isso é uma coisa, a gente, inclusive, pode depois gravar um outro podcast especificamente sobre isso, que o Fernando é um cara referência também na área aqui. Vocês já viram todas as dicas que ele deu para vocês aí, fora a medicina, né? Fica ligado, essa questão de valorização aí do seu nome. Fica a proposta aí para nossa próxima conversa. Fica uma proposta para uma próxima conversa, com certeza. Porque isso é importante, você valorizar o seu nome. Então hoje, eu tenho meu nome ali, que as pessoas já me valorizam nesse sentido. Então... Deve rodar os grupos das mães das escolas, tudinho, né? Cara, isso é muito importante, Sim. cara. Isso é importantíssimo, porque você fazer esse tipo de tratamento individualizado, no pós-operatório eu mando mensagem, como é que tá, como é que passou, como é que tá, e me manda se tiver dor, por favor, me dá notícia, e se não me dá notícia eu dou fumo, falo assim, pô, te dei meu telefone, pessoal, passou uma semana que eu operei, você não falou nada, nem que tá bem, nem que tá mal. Isso é uma coisa que na residência a gente não aprende, né? Porque a residência, de forma geral, a gente tem aquele volume gigantesco. Hoje eu atendi 40 pacientes e você não dá qualquer tipo de atendimento pós ali pro paciente, né? Então, isso é uma coisa no dia a dia, na prática, a gente vê o quanto que isso é importante. Isso é uma coisa que diferencia, com certeza. As pessoas buscam geralmente a formação, né? Não vou fazer ali, vou fazer assim, vou fazer assado, mas às vezes não vamos ver lá no dia a dia, não foi isso que diferenciou o cara. O diploma ficou ali no fundo, o paciente nem leu, era meio cego. Cara, eu fico impressionado quanto que isso muda, porque eu era um cara extremamente preconceituoso. Assim, eu tinha preconceito com faculdade particular de medicina. E eu não fiz porque eu não podia pagar. Não ia poder pagar na época. Por mais que fosse bem mais barato que hoje, eu não poderia pagar. E aí, era preconceituoso falar assim, cara, qualquer cara que fez qualquer particular de medicina no Brasil, se passasse na USP de Ribeirão, faria. Às vezes não, cara. Eu conheço muita gente de São Paulo que, assim, o pai paga faculdade com o pé nas costas, o cara fez ABC, que é uma baita faculdade, e o cara não trocaria comigo, não. O cara preferia ficar na casa dos pais,
na Faculdade de Medicina do ABC, que é uma baita faculdade, morando em São Paulo, porque o cara quer ficar em São Paulo. E às vezes, para quem quer ficar em São Paulo, é o caminho mesmo. É tudo uma questão de objetivo. É uma questão de objetivo. Então, eu acho que essa questão de abrir a cabeça é importante, cara. Depois que eu me formei, que eu fui vendo isso, e que eu vejo hoje pessoas, os caras são muito bons, e que eu vejo a formação de uma faculdade que eu olhava e falava, cara, não achava boa antigamente, quando eu era aluno de medicina, e que hoje o cara é um puta médico, cara. E assim, sou obrigado a falar o quê? Engolir. Ah, minha formação é na USP. Tá, cara, o cara é melhor que eu em várias coisas. E isso não é isso que conta. Porque é importante, essa coisa da vida depois é importante, entendeu? De ser com quem você vai aprender e continuar aprendendo e continuar se associando e como você vai divulgar o seu trabalho, isso é importante demais, né? Isso daí a gente vai deixar marcado aí pro algum podcast aí pra frente, falar sobre essa questão da carreira aí pós-residência. Fernando, eu tô muito feliz de ter você aqui, cara. Eu acho que agregou bastante pro pessoal que tá pensando nessa área de pediátrica. E diz pra mim, como que os nossos residentes te acham nas redes sociais e as mães também te acham aí nas redes sociais? Muito bom. Cara, aliás, sei que a gente tá fechando aí, mas, cara, eu tenho uma pessoa que centraliza tudo pra mim, uma secretária que é minha madrinha de casamento. Essa é a coisa mais maravilhosa do mundo. Todo mundo que tem interesse é o telefone dela. E aí acha, entendeu? Porque eu falo, não, consultório tal, esse de convênio, cara, não façam isso, centraliza tudo, porque que essa pessoa vai facilitar tanto pra você sua vida. Assim, você vai gastar um valor, cara, que você vai ganhar o triplo, cara. Não, assim, e o que eu ganhei de qualidade de vida, isso não tem preço, sabe? É uma pessoa que eu confio muito. Eu acho uma pessoa que você confia muito e dá certo. Mas tem o site, né? www.drfernandooliveira.com.br, Instagram, @drfernandooliveiraortop, com P mudo no final. E enfim, vocês são minhas redes sociais por aí pra me achar. Tá na dúvida? Manda uma mensagem pro Ortop Review que a gente encaminha pra lá. Muito bom, faço muitos vídeos lá, explico muita coisa por vídeo, eu gosto de falar, eu me sinto à vontade pra conversar e pra falar, eu acho a melhor forma de comunicação. E eu acho que isso faz muita diferença. As pessoas olham e falam assim, o doutor fala muito bem, eu quero ir na consulta porque eu quero que ele explique o problema do meu filho desse jeito. E aí, cara, a pessoa vê o quanto você olha no olho, vê o quanto você tem de empatia, e assim você ganha muita gente. Boa. Foi um prazer te ter aqui, meu, de verdade. Cara, obrigado, espero que tenha sido proveitoso. Não, foi a conversa infinita aqui. Se tivesse um copo de cerveja, um torresmo igual tem lá em Ribeirão, cara, concordo. Seria perfeito. Vai ficar pra próxima, a gente vai marcar isso com um torresmo. Muito bom. Tô com saudade. Maravilha. Foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso episódio. A gente vai trazer o Fernando de novo aqui para conversar com vocês sobre carreira aí profissional pós-residência. Um grande abraço, até o próximo episódio do Ortopcast. Pessoal, grande abraço. Tchau, tchau. Um abração, um prazer.